Na Carona. Hoje você é meu convidado especial para ir junto comigo a Minas Gerais, para conhecer a história de uma fazendeira que sofreu um grave acidente, mas pela fé teve uma surpreendente recuperação. Vem comigo! Nossa história de hoje tem como cenário os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Muriaé localiza-se na zona da Mata Mineira, próximo às divisas entre os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Polo de confecções, a cidade produz uma variedade de itens de vestuário masculino e feminino. Com preços de custo, torna-se atrativo para revendedores e consumidores. Além do comércio, Muriaé vem se destacando no ecoturismo. Rosário da Limeira localiza-se a 35 quilômetros de Muriaé. Com uma população de 4.000 habitantes, a cidade é conhecida pela tranquilidade do interior mineiro e pelas paisagens deslumbrantes. Aqui no município de Rosário da Limeira, o casal Cláudio e Miriam costumam passar os finais de semana na fazenda do casal. Cláudio passa parte do tempo cuidando da criação de gado Nelore. Miriam é uma exímia amazona. Acostumada com a vida do campo desde pequena, nos finais de semana ela costuma cavalgar pela fazenda. No dia 30 de junho de 2014, Miriam decide dar uma volta, mas algo inesperado está prestes a acontecer. Eu já tenho o costume de andar a cavalo já. Só que nesse dia ele pegou e foi recolher um gado que tinha acabado de chegar e era um gado arisco. Então ele pegou e não quis que eu estivesse perto assim, porque ele temeu, porque esse gado é um gado espantado. Então ele pegou e eu fui pescar. Só que ele pegou o cavalo e foi por um lado, e eu peguei o meu cavalo e fui por um lado oposto. Só que eu tinha o costume de andar nesse cavalo, o cavalo é manso, o cavalo dá pata. Então, é como se fosse um cachorrinho assim, de estimação. Só que naquela hora, de cachorrinho, ele não tinha nada. Sem motivo aparente, o cavalo de Miriam dispara e ela encontra dificuldades para controlar o animal. Ele vidrou o olho e mirou assim e foi direto. E eu fiz o que eu pude, que eu já tenho o costume de andar a cavalo desde criança, e não teve o que eu pudesse fazer que eu controlasse ele. Então eu puxava o freio, não teve como. Ele disparou morro acima. Primeiro ele começou uma descidinha, depois ele disparou morro acima. E eu pensei que no morro eu conseguiria controlar ele, mas não consegui. Quando estava próximo a mais ou menos 1 metro de uma árvore assim, eu sabia que era aquela árvore que eu ia chocar. Então, quando foi chegando próximo àquela árvore, eu só falei, meu Deus. Aí eu já só senti o baque, assim, de prensada contra a árvore, assim. Eu me lembro de ter caído para trás, assim, o cavalo disparado, assim, eu tentar me levantar. A amazona cai do cavalo e fica ferida. Longe da casa da fazenda, ela passa horas sem socorro. Falei, se eu bati com a cabeça, eu lembro de ter colocado a mão na minha cabeça. Foi quando eu vi que tinha uma poça de sangue na minha mão. Então eu falei assim, meu Deus, será que eu tive um traumatismo craniano? Aí eu pensei, bom, só se for de leve porque eu tô lúcida. Então, aí eu sentei, consegui, sim, por 2 vezes, fui tentando conseguir sentar, ficar sentada. Aí quando eu sentei, eu vi, assim, eu falei, vou levantar. Quando eu fui levantar, para minha surpresa, a hora que eu olho para minha perna, para o meu fêmur, a minha perna ela estava acima do joelho, que foi uma das fraturas, ela estava dobrada para frente e tombada de lado. Quando eu olhei para frente para ver onde estava o cavalo, tudo, eu vi que eu estava com a perna quebrada, eu pensei, eu apoio no cavalo
e consigo segurar nele assim com a outra perna, subo no cavalo e vou para casa. Só que, para minha surpresa, quando eu procurei o cavalo tinha ido juntar o gado e estava trazendo o gado todinho para cima de mim. Na hora que eu caí do cavalo, eu não achei que eu fosse morrer. Mas na hora que o gado estava vindo, porque nada segura esse gado, cerca nenhuma segura esse gado. Meu Deus, Senhor, o que eu vou fazer agora? Aquele gado, como é que eu vou sair daqui? Aí eu tentei me apoiar na árvore que eu bati, eu pensei assim, eu viro de costa para essa árvore, que aí o gado passa pela árvore assim, que eu estava de atravessada na árvore, então ia me pisar minhas pernas e minha cabeça para vir assim, porque estava vindo na minha direção que o cavalo estava trazendo. Eu tentei encostar na árvore de costas assim para poder o gado desviar de mim, foi aí que eu descobri que eu tinha quebrado a outra perna também. Por quê? Porque a hora que eu fui tentar apoiar para arrastar com uma perna, a perna não dava apoio. Por quê? Porque eu tinha quebrado também o tornozelo. Então eu não sabia, até então achei que eu tinha só saído o osso do lugar, assim, mas não, tinha sido fraturado mesmo. E também os ligamentos do joelho estavam rompidos, então não tinha como eu sair do lugar ali. Na hora que o gado estava chegando, que eu falei, meu Deus, não me deixa morrer agora não, porque está escrito na sua palavra, Senhor, que na velhice eu descerei à sepultura como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Senhor, por favor, Senhor, eu ainda sou nova, não me deixa morrer agora desse jeito não, porque eu vou ver tudo que vai acontecer, eu vou ver esse gado me pisando. Então foi a hora que veio no meu coração, assim, chama o nome do cavalo. E eu peguei e chamei o cavalo pelo nome. Aí a hora que eu gritei pausadamente o nome do cavalo, todo o gado parou. Esse gado nada para esse gado. Então, ele não respeita cerca, esse gado não respeita nada. Mas ele respeitou o meu chamado do cavalo ali, orientado por Deus chamar o cavalo. O gado parou e ficou olhando. E o cavalo continuou a tocar o gado. Ele mordia no gado, assim, trazendo o gado. Aí eu chamei ele pela segunda vez. Aí nisso o gado espalhou. E aí o gado dispersou para o outro lado. Aí eu respirei aliviado e falei assim, meu Deus, muito obrigado. Aí eu comecei a gritar o meu marido. Comecei a gritar e tudo, só que não tinha como ele me ouvir, porque ele foi em lado oposto que o meu. Ele devia estar uns 5 quilômetros assim, de distância, assim, do lado oposto onde eu estava. Então não tinha como ele me ouvir. Cláudio! Cláudio! Foi quando veio no meu coração essa voz de novo, suave, que falou assim, não adianta você gritar, senão você vai ficar rouca e vai perder a voz. Quando você escutar o barulho da moto chegando, é que você vai saber que seu marido está chegando, então você grita. Então, dali eu já comecei a conversar com o Senhor. Falei, Senhor, eu sei que quando meu sangue esfriar, isso vai doer. Eu não sei que horas que meu marido vai me buscar. Mas eu sei que a hora que meu sangue esfriar, isso vai começar a doer muito. Então, assim que está escrito na sua palavra que o Senhor levou as minhas dores e enfermidades, então, Senhor, ainda que essas sejam por motivo de acidente, eu sei que o Senhor levou e eu não aceito sentir dores. Então, a única sensação que eu tive caída lá foi igual quando a gente fica de joelhos, que a perna fica dormente, assim, um pouco assim, a gente fica um tempo de joelho, assim, a única coisa que eu sentia era a dor da perna quebrada, do fêmur quebrado, era como se tivesse dormente a minha perna. Era a única sensação que eu tinha, eu não senti dor nenhuma. Miriam sofre o acidente por volta das 11h30 da manhã. Sem relógio, ela seguia pela sequência de músicas tocadas no celular. O meu celular tinha caído a uns 2 metros de distância. Então eu tinha colocado na pasta com 25 louvores e já estava repetindo pela terceira vez. Nós estávamos aqui no curral, entendeu? Aí eu peguei os cavalos, entendeu? Nós arriamos ele e fomos lá pro alto para poder buscar o gado. E ela ficou aqui no curral. Aí eu retornei aqui pro curral. Quando eu cheguei aqui, ela não estava aqui. Como ela não estava aqui, eu peguei a moto e falei com o Valsilei, eu vou atrás dela, porque na verdade eu não sei para onde ela está. E saí aqui pros fundos, entendeu? Quando eu cheguei onde, encontrei que ela estava caída, entendeu? Aí estava toda machucada.
Eu encontrei ela na volta das 3h30 mais ou menos, de 3 a 3 e pouco. Isso foi 11 e pouco quando eu saí daqui. E, na verdade, ela já estava bem fraca, né? Já estava tendo quase nem conversando direito, né? Então isso que me preocupou. Eu pensei que até ia perder ela, né? Porque é um choque, né? E eu nunca tinha passado por isso, né? A fazendeira é levada pelo marido para o Hospital São Paulo, em Muriaé. No caminho, ela não resiste às dores e desmaia. Quando eu cheguei, que eu vi que a perna dela estava bem inchada, realmente era sério. Principalmente quando tiveram que tirar a calça jeans e a perna dela rodou como um joelho, porque a parte de cima foi para baixo, a parte de baixo foi para cima. Ela chegou, teve um TCE leve, mais consciente, conversando, só um pouquinho nervosa, né? E apresentava uma deformidade grande na perna esquerda. A gente já constatava que já tem uma fratura aqui nessa perna esquerda aqui. Fizemos as radiografias, mostrou realmente uma fratura no fêmur esquerdo, uma fratura em duas partes, né, em dois locais que quebrou. Não é uma fratura tão simples. Foi constatado também que tinha uma fratura também no tornozelo direito, mas uma fratura simples, só com tratamento conservador. Apresentava também uma lesão do ligamento dos joelhos direito, também a princípio tratamento conservador. Então a preocupação maior era o trauma crânioencefálico, a princípio leve, e a fratura de fêmur, que haveria necessidade de uma cirurgia. A gente coloca uma tração para alinhar esse membro inferior, inclusive para não haver encurtamento, até para alívio de dor também, e é assim programada a cirurgia para ela na terça-feira. Você teve um traumatismo, ele explicou o nome técnico. Eu falei assim, fala para mim o que significa, doutora. Ele falou assim, olha, você quebrou, só trincou o osso, mas não entrou nenhum fluido. Então, você teve muita sorte, mas a gente vai detectar, assim, os próximos 15 dias, se não houver inchaço nem nada, mas como não entrou fluido nenhum e nem saiu fluido nenhum, então provavelmente você não vai ter nenhuma sequela. No dia seguinte, ela é submetida a uma cirurgia na perna esquerda. Então foi optado por fazer uma placa, foi colocada uma placa longa com vários parafusos e acabou assim, evoluiu muito bem. Eu já acordei com muita falta de ar, eu acordei fui inchando assim. Então não teve como nem me liberar do CTI assim, então eu tive que ficar mais tempo no CTI e ali eu fui piorando. No pós-operatório imediato, acabou ela tendo um quadro de uma dispneia, uma dor torácica. Foi então questionada a possibilidade de ter um tromboembolismo pulmonar, o que é muito frequente em fraturas de fêmur. Então foi levada ao CTI, ficou no CTI durante 24, 48 horas. Minha filha foi me ver, aí eu falei com a minha filha, liga para a Rosilene, pede ela para levantar um clamor por mim, porque essa noite eu acho que eu não aguento não. Ela ligou para mim falando assim, olha, eu não estou bem, estou passando muito mal e gostaria que você entrasse em oração e que nós estivéssemos orando junto agora. E pelo telefone nós começamos a orar e eu comecei a determinar, comecei a repreender. Fez exames que acabaram não constatando esse tromboembolismo pulmonar, graças a Deus. E 2 dias já depois do CTI ela já estava no quarto, evoluindo bem, já alimentando, já começando a fazer pequenos movimentos com a perna. Aí começou a minha recuperação, assim, tive que ficar de cama. Aí o médico chegou e ele falou assim, olha, coloquei a platina na sua perna, o titânio, precisou de 8 parafusos e você vai ficar 3 meses para colocar o pé no chão. Aí eu falei assim, não, doutor, eu vou andar antes disso. Ele falou assim, não tem como você andar antes disso, não. Esses parafusos não podem suportar muita pressão nas primeiras semanas. Então, normalmente a gente pede, durante 60, 90 dias, ainda não começar apoio. Na verdade, o médico falou, inclusive eu nem comentei com ela, mas ele chegou a falar comigo de 6 meses a 1 ano. Entendeu? Eu não falei para poder não assustar ela, né? No pós-operatório, Miriam precisa de cuidados especiais para não apoiar os pés no chão. Então eu precisei da cadeira de rodas.
Então, foi muito triste para mim. Quando meu marido chegou com a cadeira, assim, ele chegou até feliz assim, com a cadeira. Mas eu estava triste. Eu determinei que aquela cadeira não iria me segurar muito tempo. Quando eu vim aqui para o Rio, aí eu fiquei totalmente na dependência da minha filha. Na verdade, ela ficou mobilizada, né? Na cadeira de roda, né? Entendeu? Eu tinha que pegar ela para fazer tudo, no colo, né? O joelho dela, o outro joelho rebentou o tendão, o tornozelo, então ela não só andava no colo. Foram totalmente diferentes do que a gente estava acostumado, porque ela é uma mulher muito ativa, coloca ordem em tudo, e ver ela dependente de mim foi algo que eu nunca pensei que eu iria passar. Ver ela precisar de mim para tomar água, para ir ao banheiro, para sair na rua, foi algo assim, uma experiência que eu nunca pensei que eu iria passar. Mas eu dou graças a Deus por ter sido útil na vida dela, porque ela fez de tudo por mim. Eu, no mínimo, deveria ter feito isso que eu fiz por ela. Ver ela numa cadeira de rodas não foi muito fácil, não. Então eu fui numa clínica do joelho aqui no Rio de Janeiro, lá na Tijuca. Aí o médico pegou e examinou, colocou o osso para fora, assim, só encostava no osso, assim, o osso pulava para fora. Então ele falou, você rompeu 3 ligamentos do joelho. Isso aí você vai precisar de 2 cirurgias. Aí ele explicou quais os ligamentos que estavam rompidos. Aí eu falei assim, mas não dá para fazer numa cirurgia só não? Ele falou assim, não, vai gastar 2 cirurgias, que você rompeu 1 interno e 2 externos. Então não tem como fazer tudo numa cirurgia só e você vai precisar fazer essa cirurgia. Ela ficava mais deitada, vendo os cultos, então eu fiquei por conta da casa, comida e o que precisasse. Então ela em casa só ficava deitada mesmo, se alimentando da palavra, porque não tinha para onde ela ir. Nos 20 primeiros dias, ela precisava de mim. Ela falava, Cíntia, eu quero ir no banheiro. Aí a gente pegava a cadeira de roda, levava ela até o banheiro, aí colocava um banquinho, ela sentava no banquinho da cadeira e depois a gente colocava outra cadeira para ela ir assim por passinho no banheiro. Quando meu marido não estava em casa, aí tinha uma dificuldade para a gente poder subir a escada. Ia fazendo assim, com cada joelho, para poder conseguir subir. A Miriam, quando chegou aqui há 4 meses atrás, ela chegou na cadeira de rodas com um quadro de politraumatismo. O que seria isso, no caso dela? Ela chegou com um traumatismo craniano controlado, ela chegou com uma fratura de fêmur, ela chegou com uma fissura no tornozelo e alguns ligamentos rompidos no joelho. Durante o tratamento, ela fazia algumas arritmias, ficava meio zonza e com isso a gente tinha que recuar um pouco. Foi um quadro bem complicado no início, porque a gente tentando cuidar de uma perna, a gente tinha as lesões da outra. Até então, se eu tentasse ficar em pé, se eu tentasse fazer qualquer coisa, o osso pulava para fora. Então não tinha como eu firmar esse joelho, que o osso pulava para fora. Então ali doía. Aí quando o osso saía, doía até eu colocar ele para dentro de novo. Aí como se saísse assim, deslocasse do lugar, eu colocava ele para dentro, parava a dor. Então, eu não podia nem rolar na cama, porque se eu esbarrasse ele assim, que forçasse assim, o osso também saía também se eu deitasse de bruços. Geralmente, um dia com a fisioterapia, eu acordava cedo, ia, comprava pão, ela se aprontava, aí descia as escadas assim, sentava num degrau, sentava no outro, a gente já descia, ela se posicionava toda em mim para mim colocar ela na cadeira de roda. Aí a gente ia até o ponto, porque o meu pai viaja sempre, então nem sempre a gente está com a disponibilidade do carro. Mesmo com tantas dificuldades, a cada dia essa mulher de fé crê no milagre de Deus. Que a pastora falou assim, olha, Santa Ceia tem poder de cura. Naquela hora que a pastora falou, eu tomei posse. Eu falei assim, não, então eu fico de pé. Santa Ceia tem poder de cura, Senhor, firme os meus joelhos. Na Santa Ceia, ela viu assim, ficou de pé. Aí eu, mãe, fala com a pastora Gorete, você tá andando? Ela, não, calma aí, eu quero ver se eu tô equilibrada mesmo. Ela ficou equilibrada e foi aí, todo mundo ficou assim maravilhado com a obra de Deus. Fiquei de pé. Então o osso não saiu. Isso eu tinha 40 dias que eu tinha caído do cavalo. Aí fiquei em pé. Então voltei, sentei na cadeira de novo e tal. Quando foi no outro dia, desse dia de Santa Ceia, eu estava assistindo o culto da nossa TV. Então, pela nossa TV, estava no culto ao vivo do missionário, até da Volta da Vitória.
Então, aí a hora que começou a oração ao vivo, eu falei, bom, Deus já começou a obra ontem, então hoje Ele conclui. Aí eu falei, Senhor, para mim poder ir no banheiro, Senhor, é tão difícil, a cadeira não passa, eu tenho que passar para o banquinho. Me faz, Senhor, poder andar, nem que seja agarrada, para mim conseguir ir no banheiro, para mim ter uma mobilidade. E aí, na hora que ele foi fazer a oração, eu fui orando junto e determinei que eu ia andar. Eu falei, essa cadeira não vai me segurar. E eu consegui ficar em pé na hora da oração, igual eu tinha ficado de véspera. Eu consegui ficar em pé de novo. Eu falei, Senhor, aí o missionário falou assim, faz o que você não podia fazer. Eu falei assim, Senhor, conclui a obra agora. E aí eu tentei chegar até no meu rack. E aí eu consegui. Dentro dos 30 dias a 60 dias eu já estava entendeu? Praticamente já andando, e ficando em pé. Eu ainda não tinha equilíbrio para poder ficar sozinha, assim, em pé sozinha, assim. Eu tinha que ficar apoiando em alguma coisa. Eu não aguentava muito tempo o peso das pernas também. Então eu comecei a andar usando a cadeira como um andador por uns dias. Então eu apoiava na própria cadeira, que eu falei assim, você me carregou, agora eu que te carrego. Então eu apoiava na cadeira para conseguir entrar no banheiro. Aí eu dobrava a cadeira, que aí ela passava dobrada e eu podia usar o banheiro. Aí eu pude tomar banho no box de novo. Então isso para mim, cada pequena coisa para mim foi uma pequena vitória. Ela, não vou ficar nessa cadeira, eu vou andar e Deus é o Deus, é o Deus do impossível, eu sirvo o Deus do impossível. E fomos orando, eu ajudando ela em oração, que eu podia fazer por ela, eu sempre dando assistência a ela e ela sempre determinando. Até que 2 meses depois, ela já estava conseguindo ficar em pé com ajuda. Eu soube por ela e pela família que ela começou a fazer algumas ousadias, né? Ficar em pé sozinha, sem permitir. E, graças a Deus, não deu tudo certo. A previsão do quadro dela para ela sair da cadeira de rodas eram 3 meses. Com 2 meses ela já estava de muleta andando na rua. Ela e a filha dela. E ela foi vendo e ela foi se admirando, assim, a cada dia, sim. Mas ainda tinha o caso de muletas, porque aí ela falou assim, Miri, você tem que andar com as muletas. Dentro de casa eu andava agarrado para mim ir para lá na rua. Então eu ia ainda na cadeira. Ela falou assim, olha, você pode, eu te libero a muleta. E aí foi onde eu comecei a andar com as muletas. Aí primeiro comecei com as 2 e depois foi com uma só apoiada na minha filha. No dia 1º de outubro de 2014, mais uma Igreja da Graça é inaugurada aqui no Rio de Janeiro, dessa vez no bairro de Irajá. E quem vem para realizar a inauguração é o missionário R.R. Soares. Miriam fica sabendo da reunião de fé e não perde a oportunidade de receber a sua bênção. Aquele dia que eu fui, eu ainda andava tudo torta para um lado, assim, porque até então tinha uma perna ficado mais curta. Então, quando eu andava, o peso do corpo ia. E o parafuso também passou um pouco assim do lugar assim do osso, então eu empurrava minha perna para fora. Ainda estava com as pernas doendo ainda para chegar lá em Irajá, tudo era dificultoso para a gente poder ir. Na hora que o missionário determinou a oração, agora você faz aquilo que você não podia fazer. Então, eu peguei e falei, Senhor, o Senhor fez, então o Senhor conclui hoje. Eu quero andar e eu quero andar sem mancar. Então, na hora que o missionário falou, faz aquilo que você não podia fazer, que eu comecei a andar, eu senti que meus joelhos estavam... Mas para Jesus, irmão, esse Deus é tremendo. Aí a gente viu ela assim, agarrando, eu, mãe, você tá andando? Ela, sim, Deus me curou. Então foi uma alegria, assim, que todo mundo pôde ver realmente o poder de Deus. Foi emocionante, né? Porque ela andando, foi tremendo. Em 2 meses eu já estava andando, Deus é bom. Graças a Deus, depois daquele dia, assim, Deus fez uma obra na minha vida que a própria doutora pegou quando eu cheguei lá. Ela falou assim, sem muleta? Falei, sem muleta, doutora. E olha aqui como é que eu estou andando, sem mancar. Aí tem a parte de cima do consultório, ela pegou e falou assim, e sobe escada também? Falei, subo escada também. E a gente passou até para a parte de cima, ela falou assim, um pé depois do outro, assim. Falei assim, doutora, isso aqui é Deus. Realmente foi muito surpreendente, como eu disse. Um quadro de 9 meses a 1 ano, ela reduziu em 4 a 5 meses. Isso foi uma recuperação muito forte, porque eu precisaria de 3 meses para pôr o pé no chão. Com 3 meses, aquele dia que eu fui no missionário, estavam fazendo 3 meses daquele dia. É impressionante. A pessoa positiva atrai coisa positiva
E a pessoa negativa atrai coisa negativa. Isso é fundamental, o resultado. Hoje eu já posso subir as minhas escadas. Antes eu tinha que subir essas escadas, eu subia ela com o meu marido me apoiando no colo. Hoje não. Hoje eu já posso subir as minhas escadas. Isso aqui quem faz é Deus. E no tempo recorde e sem corrimão, porque é Deus que faz. O Na Carona vai ficando por aqui. Espero que esse episódio tenha surpreendido e fortalecido a sua fé. Até o próximo programa.